Fala, galera. Boa noite para todo mundo. Vou compartilhar uma mensagem rapidinho com vocês, então preste bastante atenção, que é algo que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. E eu estava refletindo sobre como a misericórdia de Deus atua na minha vida, de uma forma que eu estava pensando assim, onde eu estaria hoje se eu não tivesse aceitado Jesus na minha vida? Se eu não tivesse feito aquela oração como nós cantamos aqui, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, mas tem nos satisfeito de fato? E aí eu tendo essa reflexão, onde eu estaria? E aí eu começo a olhar para trás na minha história e ver como o Senhor é bom. E como Jesus mudou a minha trajetória. Como a minha vida era colocada por outras pessoas que elas diziam de mim sobre o que eu seria, tudo de ruim que você pensar. Quando eu paro para analisar o meu passado, a minha adolescência, era poucas coisas boas, entendeu? Assim, não, falar que assim, tudo de ruim não, tinha coisa boa também. Mas a maioria é só pro lado ruim. Era uma perspectiva ruim de pessoas que eu esperava o contrário. Mas eu decidi olhar para esse Jesus. E ele me mostrou um novo caminho. E se eu tivesse apenas aqui para falar da minha história para vocês, ou como muitos outros aqui, já seria suficiente para te mostrar que uma vida com Jesus ela vale a pena. E Jesus, ele transformou uma pessoa improvável. Eu sou uma pessoa improvável. Na presença de Deus, eu tive uma nova oportunidade, um novo caminho e uma nova história sendo escrita na minha vida. E daí nasceu essa mensagem no meu coração. O tema dessa mensagem é Vivendo todo o seu potencial. E eu quero ler com vocês o texto que está em Marcos, no capítulo 10. É uma história muito conhecida. Às vezes você tem chegado aqui pela primeira vez hoje, ou está sendo o início, mas eu acho que você já ouviu falar dessa história do jovem rico. É uma história muito conhecida. Um jovem que vai se chegar até Jesus, e aí a gente vai ler o texto e vai voltar destrinchando esse texto. Está em Marcos capítulo 10, versículo 17. E está escrito assim, você pode acompanhar nas telas, pode ficar à vontade. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa é uma história muito conhecida. E eu quero percorrer esse texto com vocês, daquilo que Deus falou no meu coração. E quando eu preparava essa mensagem, parecia que Deus estava me dando um soco na cara. Eu falei assim, meu pai, eu tenho tanta coisa para melhorar. Então primeiro essa mensagem falou comigo, falou profundamente no meu coração. Então não está diante de vocês aqui, não é a vossa santidade que vai dizer os seus pecados. Não. Tá mais um comedor de arroz e feijão. Mais uma pessoa comum como você, mas que está tendo uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, uma transformação verdadeira no meu coração. E que essa transformação, ela pode chegar para você também.
E aí, do primeiro versículo, versículo 17, o primeiro versículo desse texto diz: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aqui é muito interessante. Esse texto que nós lemos é de Marcos, mas também é esse mesmo texto em Mateus e em Lucas. E em Lucas vai dizer que, havendo um homem de posição, e aí a gente já leu aqui que ele era rico. Então, vai dizer, quando diz esse homem de posição, ou seja, um homem importante, ele vai se achegar para Jesus e ajoelhando. E aí, como a gente já leu o texto todo, a gente vê que tem um paradoxo aí, não está certo isso aí. Tá estranho, né? Ele se ajoelhou, ou seja, ele se mostrou numa posição de humildade para Jesus. Mas o que reflete nesse texto para mim é que ele chega uma pessoa cheia de si mesmo. E eu quero dizer com isso que não é o que aparenta ser, nem tudo o que parece ser é. Às vezes nós tentamos aparentar para pessoas algo. Tentamos mostrar para as pessoas algo. Tentamos querer causar impressões. Acabamos forçando. E às vezes nós podemos até sustentar um personagem por muito tempo, quem sabe. Porém, Jesus, ele conhece o mais íntimo da minha e da sua alma. Aquilo que ninguém sabe, aquele segredo, só você sabe. Jesus também sabe. Ele conhece, ele sabe muito bem quem é eu e quem é você. E Jesus, aqui então, quando chega esse jovem para Jesus, ele vai se ajoelhar. E aí parece para mim que ele está forçando a barra, né? Porque ele chega cheio de si mesmo para Jesus. Então ele vai dizer, né? Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. E aí, muito interessante, porque o que me leva a pensar nesse texto é que Jesus, como ele conhece o mais íntimo meu, o seu, interior, ele já conhece a nossa intenção. E aí Jesus poderia simplesmente responder para ele, como nós vemos em outros textos da Bíblia. Vai, não peques mais, me siga, simplesmente. Só que Jesus vai devolver para ele uma pergunta. Às vezes nós chegamos assim. Nos achegamos até Jesus, nos achegamos até pessoas, mas com uma intenção má por trás. Ou com intenções que vão ter apenas o nosso próprio interesse. Então Jesus decide devolver essa pergunta para ele. Por que me chama de bom? Bom só é um, que é Deus. E aí o que me leva a entender disso é o quê? Só conhece a bondade de Deus, de fato, quem experimentou viver com Jesus. As pessoas dizem tudo sobre Deus. Ah, que Deus é isso, Deus é amor, Deus me ama do jeito que eu sou, e assim, e assado. E realmente, Deus ele é amor. Mas só experimentou da bondade de Deus, só quem sabe que Deus é bom, quem viveu, quem se relaciona com ele. Porque Jesus, ele é um Deus que ele é um pai. Jesus, você pode chamá-lo de pai. Às vezes na sua vida você teve a ausência de um pai, de uma mãe, de uma figura. Eu perdi meu pai aos 15 anos. Mas Jesus se apresentou para mim como um pai. Um pai verdadeiro que me ama, que cuida de mim. E esse Jesus, ele está aqui essa noite. Esse Jesus, ele quer falar com você, ele quer tratar com você. Ele quer iniciar um relacionamento com você. Talvez você está chegando aqui a primeira vez ou está no início da sua caminhada, cheio de dúvidas. E Jesus, ele se apresenta batendo a sua porta e diz, posso entrar? Se aproximando e te mostrando um caminho. Vem por aqui. É por aqui, meu filho. Nós vamos ver isso aqui no texto, na sequência. O Paulo César já deu uma introdução interessante aqui sobre isso, sobre a bondade de Deus. As pessoas, elas dizem muito sobre Deus, mas como está escrito em Jó, a Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem justo no começo do seu livro. E depois de tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, no final, em Jó 42, ele vai dizer,
Eu conheci antes só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jesus, ele tem um convite. Ele não tem um convite de acusação. Jesus, ele não tem um convite de menosprezo. Jesus, ele não tem um convite de mal para a sua vida. Ele te chama para um relacionamento. Ele quer que você conheça ele de verdade. E seguindo no texto, então, a resposta de Jesus, no versículo 19 vai dizer: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, por aí vai. Então ele vai e diz para Jesus assim: mestre, eu já tenho feito isso há um tempão. Ele vai dizer: tenho observado desde a minha juventude. Como não fala a idade dele, o que dá a entender é isso de Jesus. Eu estou fazendo isso há uma cota já. Olha só para você ver. Jesus vai dizer: você quer dar vida eterna? Então cumpra os mandamentos. Ele fala: não, mas eu já sei, pai. É quase que tipo assim, a gente lê no texto e vai falar assim: então o que você está perguntando? Né? Ele chegou cheio de si mesmo na presença de Deus. E é como o Milton sempre fala aqui. É como se eu estivesse preparando um churrasco na minha casa, as melhores carnes, a melhor picanha, e eu vou te convidar e você vai para esse churrasco de barriga cheia, mas você já bateu um pratão na sua casa, você vai chegar cheio. Já vai chegar cheio pro banquete. Qual o sentido? E assim, esse jovem, ele chega para Jesus, cheio de si mesmo, cheio das suas convicções, cheio das suas decisões. E quantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus dessa forma? Às vezes nós chegamos aqui, é claro, todo mundo aqui tem a sua criação, todo mundo teve a sua criação. Ninguém aqui é criança. Estamos falando aqui todo mundo de jovens. Você que tem seus 16, 17 anos, está iniciando aí para a vida adulta, você não é mais criança, né? E você que já está batendo os 30, ainda sinto te dizer, você não é mais criança. Às vezes tem gente que precisa... que isso, né, velho? Você não é mais criança. Eu já tomei uma dessa já uma vez, né? Eu sei como é que é. A vida é dura, a vida é difícil. E aí você chegou aqui com todo um background na sua vida. O seu contexto de vida. Você tem convicções, você tem certezas, você tem experiências, você tem suas vivências que formaram quem você é hoje, tudo bem. Mas quando nós apresentamos diante de Jesus, Jesus não está interessado no que nós temos para dar para ele, porque não temos nada que nós podemos oferecer para Jesus. Ele não quer isso. Ele não quer seu sacrifício, ele não quer que você faça algo em troca. Jesus, ele só quer a sua alma. O seu comprometimento de abrir o seu coração e aceitá-lo para que ele entre e agora ele estabeleça um relacionamento de perto com você, entende? E às vezes nós estamos assim, chegamos diante de Jesus cheio de si mesmos. E aí, quando vem um confronto, como nós reagimos? Esse jovem teve uma reação. Olha, quem está cheio de si mesmo não tem espaço para Jesus. Quem está cheio de si próprio não tem espaço para Jesus. E Jesus, o que ele quer de você é um coração quebrantado. É um coração disponível. Ele quer encontrar de você um lugar de arrependimento, de fato. E aí, Jesus vai dizer para ele, então, no versículo 21, e Jesus fitando, olha que interessante, e essa forma como está escrito no texto de Marcos, que não está em nenhum outro, é muito interessante. Jesus fitando, ou seja, fixando. O que eu penso aqui é como se tudo parasse. Olha, pensa quantas pessoas ficavam no pé de Jesus, velho. Se você está lendo aí na Bíblia, você vai ver, se você parar para pensar, vai assim, velho,
Jesus tinha sossego, não tinha não, velho. Tanto que direto ele tinha que dar umas sumidas, né? O tanto de gente. E aí, pra mim, quando eu leio isso, Jesus fitando, ou seja, tudo silenciou. Olha, tudo para quando Jesus quer falar com você. Ele é a sua prioridade número 1. Eu sou, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Você acha que tem alguma coisa que vale mais do que a nossa vida para Jesus? Fitando. Olha, leve isso, entenda isso. Jesus te ama e ele te vê como um filho. E ele te vê como prioridade, cara. Só que ele não chega, metendo o pé na porta. Não chega assim, não. Tem que partir de nós, de abrirmos o nosso coração. Quem chega dessa forma é o diabo. O diabo, ele existe. Às vezes você não sabe. Ou às vezes você só escuta, tá. Ele existe. E ele não te respeita. Ele não tem educação. Ele quer ceifar você. E não, eu não tô falando de matar, não. Às vezes não é isso, não. Ele quer te prejudicar aos poucos. Ele quer te podar aos poucos. Pra você achar que tá tudo bem. Como esse jovem. Não, já tenho feito tudo aqui, ó. Mas na verdade tá podre por dentro. Você externar várias coisas, mas por dentro ser como um sepulcro caiado, como está escrito na Bíblia. O que é isso? Um caixão que por fora é belo, mas por dentro é só osso. O diabo, sim, esse sim quer nos atacar, esse sim quer ceifar a nossa vida. Jesus não. Ele nos ama, ele respeita a minha e a sua decisão. E aí, Jesus, fitando, o amou e disse, cara, se isso não nos constrange, o que vai nos constranger? Porque quando nós vamos ver no texto, tá chegando aqui o jovem rico. Peito alto. Já faço tudo, Jesus. De posição. Chegou, até ajoelhou, quis mostrar alguma coisa. Se você for ver no texto, você vai falar assim, agora é o checkmate de Jesus. Agora ele vai tomar uma. Vai falar assim, que se fosse eu falar, já era no meio. Aí vem Jesus, o amor. Cara, o amor de Jesus nos constrange. Independente da forma como você entrou, aqui nós temos dezenas de pessoas, cada um com sua história, como eu disse antes. Independente, Jesus, ele olha para você com amor. Ele olha para você com um amor verdadeiro, de transformação. Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Acabou, Jesus deu a resposta para a pergunta dele. Ele não chegou perguntando, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. No inferno? Não, no céu. Respondeu a pergunta dele. Quantas vezes nós estamos em busca de resposta nas nossas vidas? Às vezes você entrou aqui confuso. Você está em busca de uma resposta. Jesus, ele tem a resposta para você. Melhor, Jesus, ele é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus, ele tira da gente do mais profundo lamaçal e nos leva para uma rocha alta demais, onde nós, pela nossa própria força, não poderia chegar. E Jesus, ele nos coloca. Isso quer dizer que você vai ser superior aos outros? Não. Isso quer dizer que Jesus, ele te faz andar por caminhos altos. Ele te faz, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele te faz andar sobre as águas. Ele nos faz andar sobre as águas. Que também está escrito que as águas são povos, nações, multidões e língua. Então quer dizer, se eu for andar sobre isso, eu vou estar andando acima da cabeça das pessoas? Não. Jesus, ele quer fazer você andar por cima daquilo que o mundo tem para te oferecer, daquilo que o mundo tem para te iludir, daquilo que o mundo tem para tentar te destruir. E Jesus, ele te faz um convite que você pode entrar e sair de um lugar sem ser contaminado.
Jesus ele te faz um convite para que você seja luz aonde está trevas. Jesus ele te faz um convite para você ser luz dentro da sua casa. Jesus o amou. Mas aí, no verso 22 vai dizer: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Olha, que triste. E isso, para mim, é uma história muito triste. Porque aí entra o tema da mensagem, o que tem a ver com o tema. Esse jovem, ele não viveu o potencial que ele tinha para viver na presença de Deus. Um grande potencial todos nós temos na presença de Deus. E esse jovem nunca soube o que era isso. E se ele tivesse feito, então tá jóia, Jesus. Vambora. Às vezes nós ia estar lendo um livro aqui da Bíblia que ele escreveu, não sei. É viagem, né? Às vezes podia ser, não sei. Mas o fato é, quando Jesus o chamou, Jesus falou para ele: quer viver todo o seu potencial? Então vem, deixa tudo aí e me segue. E aí ele se entristeceu. Primeiro porque ele não acreditou. Porque ele perguntou para Jesus e Jesus deu a resposta para a pergunta dele. Então por que ele não foi? Ele não estava acreditando. E aí eu te pergunto, nós estamos acreditando mesmo? Poxa, às vezes eu vivo situações na minha vida que eu faço essa pergunta. Tô vendo situações que eu não consigo ver um palmo na minha frente. Aí eu falo, tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. E aí? Nós acreditamos mesmo? Quantas situações você já passou na sua vida em que você viu cercado ou talvez sem saída? Onde você estava andando e a estrada simplesmente acabou, e agora? E Jesus, ele te chama. Olha, eu não esqueço. Foi fenomenal aquela mensagem do Adlin, quem teve na conferência aqui no ano passado. Primeiro você dá o passo, você põe o pé. Como é que era o jeito dele? Primeiro você põe o pé. E Jesus coloca o chão. Então quando Jesus fala para ele, olha, sabe a sua riqueza? Sabe aquilo que você ama? Porque está dizendo, ele era dono de muitas propriedades. Ele amava aquilo que era para ele o que tinha de valor. Quando Jesus diz para ele, tá vendo isso que você ama? Você acha que é bom? Não é. Isso é fútil, isso é passageiro. O que o mundo tem para nos oferecer é passageiro, é momentâneo. A riqueza, ela pode tomar asas para si e ir embora. E aí, Jesus fala para ele, tá vendo isso? Não é isso que tem mais valor. O que tem mais valor é a minha presença. O que tem mais valor é o meu relacionamento com você. Então vem, deixa isso e me segue. E aí, esse jovem, então, ele fala, não, vai dar não. E olha que interessante, né? Ele estava fazendo a maioria das coisas, né? Não adulterarás, não matarás. Às vezes nós estamos aqui. Ou às vezes você está começando a sua caminhada, você já está caminhando há mais tempo. E é muito bom quando a gente olha para trás e fala, olha quantas coisas eu amadureci. Olha quantas coisas que eu mudei, o que eu era e não sou mais, o que eu fazia e não faço mais, o que eu pensava e não penso mais. Olha só. Mas Jesus, ele quer uma entrega completa. Completa, sem reservas. E às vezes nós estamos progredindo em algumas coisas, mas tem algo que a gente ama demais. Às vezes tem um pecado de estimação que a gente não quer abrir mão, que ninguém sabe. E aí Jesus te convida. Olha, isso é momentâneo, isso é passageiro, isso não tem o valor que você pensa que tem. Deixa. E muitas das vezes isso vai vir de confronto, vai ser um confronto com nós mesmos. Porque se nós amamos isso, nós gostamos disso, seja lá o que for, você sabe. Eu sei, todo mundo sabe.
E aí, isso vem e nós então temos um confronto. E aí, nós vamos cair para dentro ou nós vamos fugir? Essa é a grande questão. Porque tem muita gente que fala, bate no peito e fala, eu faço e acontece. Pá, 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 não sei o que lá. Pra falar é muito. É um leão, né? Pra falar é um leão. Mas na hora que Jesus vai e coloca então. E aí? Você quer viver o seu potencial de verdade na presença de Deus? Você quer viver uma vida extraordinária? Você não quer viver mais do mesmo? Você não quer seguir esse ciclo? Olha, tem um filósofo aí que falava, né? Você é um fruto do meio. E realmente, sem Jesus, nós somos um fruto do meio mesmo. O que quer dizer isso? O que você é resultado daquilo que te cercou na sua criação, de onde você vive, a condição que você teve. Um produto do meio. E Jesus não fala isso. Jesus fala, você é o meu filho, quem eu amo. Não um produto do meio. Então, você pode ter uma nova vida. Quantas pessoas aqui, que se chamar aqui agora, colocar esse microfone, vem contar o que Deus fez na sua vida aqui. Quantas pessoas não vão ficar aqui até amanhã, velho? Não vão ficar aqui até amanhã ouvindo falar, olha, eu vivi assim, eu era assim assado. O que está acontecendo comigo hoje, eu não tinha nem sonhava. Não tem nenhuma perspectiva. Mas através de Jesus, mudou a minha história, mudou a história da minha família. Toda maldição que vinha, ela para aqui. Hoje, você tem a oportunidade de ver tudo de ruim que aconteceu na sua família. Tudo aquilo que você viu dentro da sua casa. Tudo aquilo que você viu no seu ciclo familiar, na sua escola, no seu ciclo social. Que te formou de coisas ruins. E aí você, às vezes, quer ser... O sonho do oprimido é ser o opressor? Vai replicar aquilo? Às vezes você tá com essa visão, velho. Mas eu quero te dizer, tem uma chance de parar aqui em você e ser tudo novo. E Deus vai fazer tudo novo na sua vida, só basta você abrir o seu coração e deixar as suas convicções, deixar aquilo que você ama, que você acha que é bom. Abrir o seu coração para Jesus, rasgar o seu coração na presença de Deus e falar, Jesus, transforma o meu coração, muda o meu caráter. E aí, se você estava indo por um caminho que só tinha essa estrada, de repente, Deus abre uma nova estrada. É assim que Deus faz. É onde você não vê o caminho e Ele coloca. É um quarto fechado que não tem saída e Ele cria a porta. É assim que Jesus faz. A gente não consegue entender muitas vezes. Às vezes você chegou aqui sem... Você está aqui preocupado, velho, com a sua vida. Confuso pra caramba. Tudo bem, eu entendo, velho. Sem saber o que vai ser do amanhã. Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Ele é a saída onde você não vê. É através de Jesus que nós vamos ter uma verdadeira alegria, uma verdadeira satisfação na nossa alma. Às vezes nós estamos correndo atrás de tanta coisa, fazendo tanta coisa, mas o vazio que há em nós, só Jesus pode preencher. E quando eu olho para a história desse jovem, então, eu percebo, opa, havia um vazio nele. Porque se ele cumpria os mandamentos, por que ele se achegou a Jesus então? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas aqui de repente. Você chegou aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus moveu para você estar aqui. Porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Ele quer falar no seu coração, mas basta de nós abrirmos ou não essa porta para Ele. O vazio que nada pode preencher. Às vezes você está aí, ó, caçando de tudo na sua vida, tentando fazer de tudo. Cada hora é uma galera, cada hora é uma festa, cada hora é uma bebida ou uma droga e vai. Segunda-feira, tudo normal, filho. Pau tá quebrando, trabalhando, e bora. Ou não, às vezes não trabalha.
né? A vida não é um morango, né? Você não é criança. Mas aí você tá aí, tentando preencher esse vazio de alguma forma. E eu vou te dar um spoiler. Não vai dar certo. É pessimista a resposta, é. Você vai continuar batendo a cara e batendo a cara e não vai dar certo. E sabe o que é o pior? O diabo ele vai criar situações mesmo para você achar que tá bom. É o que a Bíblia vai dizer em Provérbios. A falsa sensação de bem-estar, os loucos com a sua falsa sensação de bem-estar, é achar que tá tudo bem. Tá nada. Tá não, filho. Tampando o sol com a peneira não adianta, cavando um buraco para tapar o outro não adianta. Só há uma saída que é Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. O que significa isso? Talvez você está aqui a primeira vez, você não vai saber. Jesus Cristo não é o sobrenome dele, não. Cristo não é o sobrenome dele, não, igual Gabriel Neves. Não, isso não é não. Cristo quer dizer o escolhido. Sabe o que é isso? Escolhido para quê? Escolhido para saciar, escolhido para preencher, escolhido para salvar a minha, sua vida. Esse que é Jesus. E a gente só vai poder experimentar dessa bondade de fato se nós abrirmos o nosso coração para Ele e deixarmos Ele entrar. Esse jovem ele nunca soube o potencial que ele teria na presença de Deus. E hoje, o amanhã ninguém sabe. E aí eu te pergunto, nós vamos viver o nosso potencial completo na presença de Deus? Ou nós vamos querer viver uma vida de acordo com o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente acredita? Ô, nossa cabeça. Esses dias pra trás, saí lá de casa, o carro tá parado na porta de casa. Saí, ó. Já aqui, ó, conversando comigo, né? Vocês sabem que eu falo pouco, né? Falo nada. Aí eu falo comigo. Aí eu tava aqui, ó. O carro tá parado na porta de casa. Desci do portão, fui andando lá pra igreja lá. Achando que eu tinha parado o carro lá. Aí eu fui andando e falei, roubaram meu carro. Aí eu... Nó. O carro tá na porta de casa, velho. Aí eu vou confiar nessa cabeça? Eu não tô falando, às vezes você não faz coisa assim igual eu, não. Né? Aconteceu também uma vez só. Ou não. Mas, às vezes você vai pior. O que eu tô querendo dizer é que dá pra confiar na nossa própria mente? Nem sabe o que é comer daqui a pouco. Uma indecisão danada. Dá pra confiar? Ou você prefere confiar naquele que é autor e consumador de todas as coisas, naquele que fez tudo, naquele que criou o mundo? Olha a perfeição que é o planeta Terra, cara. Se a gente estivesse um pouco mais perto do Sol, a gente ia morrer queimado. Se a gente estivesse um pouquinho mais longe, a gente ia morrer congelado. Tudo no universo coopera para que nós tenhamos essa vida. Se a gravidade fosse um pouco maior, um pouco menor, ou a gente ia voar, ou a gente ia não aguentar o peso. Tudo Deus fez. É esse Deus que pensou em cada detalhe, que criou o meu e o seu interior. É Ele que te chama para confiar verdadeiramente nele. Eu quero te convidar a ficar sobre os pés. E a pergunta que eu quero fazer é: se te tirar, pensa em aquilo que você mais ama. As coisas que você mais ama. Se tirar isso de você, o que te sobra? O que sobra? Nós vamos reagir como esse jovem? Olha, sem isso eu não sou ninguém, eu não sou nada. Nós vamos reagir dessa forma? Sendo que Jesus, Ele nos ensina a viver contente.
com qualquer situação, tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo. Jesus, ele quer ser aquilo que vai preencher, aquilo que vai te trazer a verdadeira alegria. Independente da situação que você estiver vivendo, Jesus, ele vai falar: ei, sai desse buraco, sai desse quarto. Jesus, ele vai falar: não tira a sua própria vida, eu tenho um caminho para você. Eu tenho vida de verdade para você. É isso que Jesus te fala. E Jesus, ele está te convidando essa noite para ter uma transformação, para abrir o seu coração de verdade. Para abrir o seu coração, rasgar o seu coração na presença de Deus e falar: olha, se eu tirar tudo da minha vida, o que sobra? Se nós tivermos Jesus. Nós cantamos aqui: nada mais nos satisfaz. O amor de Jesus, ele nos traz satisfação total. Olha, e se você quer ter essa transformação verdadeira na sua vida, se você quer abrir o seu coração para dar um próximo passo naquilo que está te agarrando, você que talvez chegou aqui a primeira vez e não tá confuso e está falando: que saída que é essa que você está falando, esse Jesus está falando? Você que já está começando a sua caminhada com Jesus e está ali progredindo, mas ainda precisa abrir mão daquilo que está te segurando, que está te travando. Você quer dar um próximo passo na presença de Deus e tem aquilo te travando. Olha, por muito tempo eu fiquei aqui no Unânimes, na igreja. Estava aqui no meio da galera. Estava se sentindo bem, sempre foi muito bom. Ajuda, vamos fazer aquilo. Estava ali sempre ajudando, mas com algo guardado dentro de mim, com aquele pecado de estimação, com aquelas convicções que eu não abria mão. Só o dia que eu decidi falar: Jesus, eu tô largando isso. Aí eu comecei a experimentar Deus de verdade para valer. E se eu tô aqui agora para poder compartilhar isso com você, é porque Jesus tem feito algo no meu coração e ele também pode fazer no seu. Você que quer dar esse próximo passo, você que quer abandonar aquilo que tem te segurado, você que quer deixar as falsas paixões, as paixões verdadeiras, para viver o seu completo potencial na presença de Deus, eu quero te convidar aqui à frente. Eu já sou o primeiro a estar aqui. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para orar agora. Eu quero chamar o nosso irmão Luiz Eduardo para fazer essa oração. Você que quer entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus e falar: Jesus, hoje, meu Pai, eu entrego, meu Pai. Eu deixo aquilo que está me travando, meu Pai. Eu deixo aquilo que eu acho que tem importância, meu Pai. Porque eu quero viver o meu potencial, o meu completo potencial na sua presença, meu Pai.